Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então ao e-mail longo, dela que diz assim: Olá, André, meu nome é tal e um dos seus vídeos apareceu no YouTube, comecei a assistir, gostei muito dos seus conselhos, assisti outros vídeos que têm me ajudado muito. Quero te agradecer pelo seu trabalho, saiba que é muito importante, tem ajudado muita gente, inclusive eu. Peço desculpas pelo e-mail longo, mas se eu não contar os detalhes ficará difícil para entender. Preciso contar minha história, porque não estou conseguindo seguir em frente. Perdi a confiança nos homens e acho que todos vão me sacanear assim como meu ex. No final de abril de 2023, conheci um médico boliviano que estava no processo de revalidação no Brasil e na minha cidade, que é São Paulo. Nem sabia que estrangeiros e brasileiros que se formam fora podiam atuar no Brasil após essa prova. Era totalmente leiga nesse assunto, depois fui pesquisar e entendi as etapas. Começamos a ficar e depois de uns encontros, aconteceu nossa primeira vez. Fui embora e quando eu cheguei em casa, ele me liga dizendo que poderia ter um preservativo dentro de mim. E eu achei aquilo muito estranho e fiquei assustada. Fui tentar tirar e consegui. Depois que tomei banho para ir à faculdade e senti algo estranho e a segunda desceu. Entrei em choque e fui procurar o CTA. Fiz exame rápido de IST e não deu em nada. Tomei PrEP e depois repeti os exames e não deu em nada, amém. Depois de um tempo juntos, aconteceu dele tirar o preservativo sem eu ver. Estava tudo escuro e eu realmente não vi e o meu pesadelo começou. Tive coceiras, dor ao sentar e urinar e uma hemorragia que a princípio eu achava que era menstruação e perguntei para ele se a relação poderia adiantar a menstruação e ele disse que sim, mas passou de 10 dias, então fui ao ginecologista. Tomei medicação para o sangramento parar e depois eu realizar os exames ginecológicos. Ficamos por 6 meses porque ele dizia que estávamos em um relacionamento. E tá, peraí, bem. E aqui, cadê a conclusão disso aqui? Porque você fala que ele tira o preservativo, aí você teve coceira, dor ao sentar, urinar, hemorragia, depois de 10 dias você vai ao ginecologista, tomou medicação para sangramento parar e depois eu realizar os exames ginecológicos. Tá, e cadê o resultado disso? Bem, vai pular assim? Já 6 meses depois, já? Ficamos por 6 meses, porque ele dizia que estávamos em um relacionamento. Ele me apresentou para a família dele em ligações de vídeo, trocamos telefone e fui até convidada a ir ao país dele pelo pai para conhecer a família. Mas meu pesadelo estava só começando. Antes de conhecê-lo, estava há 2 anos sem ficar com ninguém, afastada pela psiquiatria do trabalho, porque desenvolvi ansiedade e elevação de pressão. A primeira vez foi a 25. A pressão? Quase fui a óbito. Então eu estava muito vulnerável e carente, morando sozinha, tendo insônias constantes e automutilação. Então tem outros probleminhas aí envolvidos, hein? A automutilação, ele também tomava os mesmos remédios que eu por tentar passar nessa prova há 6 anos e eu assumo que caí na ilusão de acreditar que, como tínhamos os mesmos problemas, poderíamos ajudar um ao outro. Mas, na verdade, quem o ajudou fui eu e quem se ferrou nessa história também fui eu. Quando eu ia à casa dele, não tinha absolutamente nada nos armários para ele comer. E eu sempre levava algo e quando ele vinha na minha casa, sempre cozinhávamos juntos e eu fazia questão que ele levasse para comer. Já passei fome e sei o quanto foi difícil e ele estava sozinho e sem a família aqui no Brasil. Fiquei sensibilizada, tive empatia. Minhas amigas falam que ele é narcisista porque, como médico, ele sabe que tem doença e fez tudo isso de propósito. Mas eu só comecei a perceber tudo isso depois que tudo acabou. Então, bem, mas tá vendo, gente? Um e-mail tão grande e você deixou a gente a ver navios ali em cima com aquela informação. Quando ele foi ao país dele, em setembro de 2023, e no meio do mês ele descobriu o que havia passado no Revalida e me contou, fiquei muito feliz por ele, já que ele estava sem trabalhar e totalmente dependente dos pais que enviavam dinheiro para ele.
E eu passei na 4ª ginecologista que me pediu uma colposcopia. Porque colposcopia, nossa, nunca ouvi falar desse exame. Porque comecei a ter corrimentos que nunca tive na vida. As dores e ardências para urinar e sentar não passavam e ele também me falava que tinha isso, mas não ia procurar ajuda. E eu aproveitei que ele estava viajando e fui fazer tudo quanto era exame para saber se era de mim ou dele. Eu estava muito confusa e apaixonada. A 4ª ginecologista pediu uma colposcopia porque os exames de IST não davam em nada. E eu nunca precisei de fazer isso e não sabia que sairia com tanta dor a ponto de uma enfermeira ter que me ajudar a andar. André, eu não sou nenhuma mulher rodada, perdi minha virgindade com 23 anos, comecei a minha vida sexual tarde e conto nos dedos com quantos homens saí e sempre usei preservativo, isso nunca me aconteceu. Em outubro ele voltou de viagem e eu fui ao apartamento dele e um amigo dele que se formou com ele e mora em São Paulo ligou nos convidando para almoçar. Fomos e quando começamos a comer, começamos a conversar e do nada, esse amigo começa a levar tudo na malícia, o que eu falava. E eu olhei para, aqui é o namorado dela, né, o médico, e ele não fez nada. Depois voltamos para o apartamento e o amigo dele foi junto e os assuntos de malícia não paravam. E eu ficando mais desconfortável. Do nada, o amigo dele foi embora e meu ex do nada perguntou se eu queria um Uber também. E eu disse que não, porque não queria mais ficar perto do amigo nojento dele. Não, peraí, gente. Peraí que eu vou ter que ler isso aqui de novo, gente. Vocês saíram do restaurante e voltaram para o apartamento e o amigo dele junto. E os assuntos de malícia não paravam. E eu ficando mais desconfortável. Do nada, o amigo dele foi embora. E meu ex, do nada, perguntou se eu queria um Uber também. Tá, o amigo dele foi embora, o seu ex pergunta se você também quer um Uber. E eu disse que não, porque não queria mais ficar perto do amigo nojento dele. Os dois desceram e eu fiquei sozinha. Não, aqui ficou super confuso. Eu não vou ficar tentando entender, gente. Vamos tocar o barco. Vamos tocar. Quando ele voltou, fiquei mais um tempo e pedi para conversar. Perguntei o que nós éramos, porque depois do que passei com um amigo dele, só queria ter certeza do que achava, e ele respondeu que estávamos em um relacionamento. Entrei no Uber e fui embora. O que você talvez esteja querendo dizer aqui é que, como o amigo dele ficou falando todas as coisas na malícia com você, e ele não se incomodou com isso, você acreditou que você está sendo olhada como uma puta. Por isso você perguntou e ele falou que vocês estão num relacionamento. Estávamos conversando normal e na quinta-feira ele me manda mensagem falando que precisava falar comigo no churrasco. E eu perguntei se estava tudo bem e ele disse, acho que sim. Depois nunca mais me mandou mensagem e nem foi no churrasco. Me deixou esperando junto com a minha família. Tá, esse churrasco era na casa da sua família. Eu senti que depois que ele passou no Revalida, ficou muito estranho e do nada sumiu. Terminamos em outubro e em novembro de 2023 saiu o resultado. Nick, entrei em desespero porque não sabia o que era isso e mesmo tendo as 3 doses da vacina de HPV, ele me passou. Fiz uma cauterização em dezembro de 2023, usei pomada e todas as dores, corrimentos e ardências passaram. Nossa, eu nem imaginava que HPV dava dor, corrimento. Para mim o HPV era uma verruga que tem que ser cauterizada, que tem que ser... Mas não imaginei que causasse dor. É uma novidade para mim. Em dezembro de 2023, o amigo dele entra em contato comigo pedindo meu número. Falei com a minha irmã pedindo orientação e ela disse para eu passar porque poderia ter acontecido algo com o meu ex, e ele não queria preocupar os pais. Conversamos e ele queria tirar dúvidas sobre religiões de matriz africana, porque estava saindo com uma mulher da religião. Sou católica, mas minha família é de religião de matriz africana e eu nunca me identifiquei e saí, mas sei de muita coisa. No final da conversa, ele me chama para sair para me entregar uma medalha de Nossa Senhora das Graças. Depois percebi a suposta brincadeira que meu ex poderia estar envolvido com ele
e falei tudo que me estava entalado. Tá, meu bem, e você falou o quê? Outra vez que você vai deixar a gente aqui a ver navios, entendeu? Percebi a suposta brincadeira que meu ex poderia estar envolvido com ele. E falei tudo que me estava entalado. Falou o quê? Quando eu acho que estava tudo bem, tive uma queda de cabelo em várias partes de tanto nervoso que passei. E em fevereiro de 2024 teve um incêndio na casa onde moro, aumentando ainda mais meu nervoso e novamente fiquei afastada. Repeti a colposcopia em abril de 2024 e foi resolvido. Mas tenho que acompanhar de 6 em 6 meses e fica cada vez mais difícil esquecer essa história e de me relacionar com outro homem, estou traumatizada. Na data de 22 de agosto de 2024, ele volta a me procurar, querendo sair no mesmo dia. E eu disse que não, porque tenho curso à noite e não é assim a hora que ele quer. Conversei com meu psicólogo e ele me orientou a conversar com ele e falar tudo o que eu queria. Mas quando entrei em contato, que foi um dia após ele me chamar, ele falou que estava na Bolívia. E eu achei muito estranho. Então marcamos para 5 de setembro de 2024. Ele me levou para um restaurante caro, me comprou o remédio porque eu estava com dor. E dor aonde, bem? É lá ainda? Dor lá embaixo? Não falou que está tudo resolvido? Onde era essa dor agora, gente? E sempre muito gentil, mas eu fui com todos os meus exames para mostrar para ele. Eu precisava falar. Por mais que as pessoas me falassem que ele sabia, eu precisava colocar tudo para fora. Mas não sabia que ele é tão ruim assim. Ele me beijou e eu quase que tive uma recaída. Mas comecei a me lembrar de tudo que passei, não cedi e voltei para casa sozinha. Ah, ainda bem, né, bem? Só faltava. Depois de tudo isso, só faltava ter saído com ele de novo, né? Durante o encontro, ele reclamou que eu tinha bloqueado ele em todas as redes sociais. Eu só não bloqueei no WhatsApp. E isso ficou na minha cabeça. Depois de 2 dias do encontro, segui minha intuição e desbloqueei. Pra quê? Entrei no perfil do cachorro de estimação da família, porque as redes sociais dele e dos familiares são privadas. O cachorro de estimação da família dele tem um perfil no Face, no Insta, e vi que ele tinha apagado todas as minhas curtidas e comentários. Só deixou a curtida da minha irmã e eu vi que tinha uma mulher diferente que também tinha curtido. Então fui investigar. No Instagram dela não tinha nada, mas no TikTok sim. Ele já estava comentando tudo em que ela postava desde 8 de agosto de 2024. E no perfil dele do TikTok estava as iniciais dos dois, A e D. Aí eu fiquei incrédula, porque ele sempre falava mal das ex dele e dizia que todas as traíam, deve ser todas traíram ele. Mas e o que ele estava fazendo com ela é diferente? Eu fiquei sem chão porque ele voltou a me procurar já estando com outra. E sabe lá o que ele fala de mim para ela. Por isso não a aviso. O que eu descobri é que ela mora no Piauí e é fisioterapeuta. E está de relacionamento com ele e ele fazendo a festa aqui em São Paulo. Porque se eu não cedi para ele, outra vai. Até porque eu não sou a única mulher nesse mundo. Apaguei o contato dele e ele me mandou mensagem perguntando por que eu havia o bloqueado. E eu disse que descobri que ele já estava com outra e ele ainda teve a coragem de dizer que não a conhecia pessoalmente. Como se no perfil dele ele já tinha assumido ela e já tinha as iniciais dos dois. Eu tirei print e fiz gravação de tela e enviei para ele e mesmo assim ele disse que não a conhecia pessoalmente. De uma coisa eu sei, não estou louca. Eu só descobri porque desbloqueei. Ele se aproveitou que eu tinha bloqueado para tentar me usar e eu falei, não preciso das suas migalhas. Não nasci para ser banco de reserva. E falei, olha tudo o que você me fez passar. Até o meu cabelo caiu de tanto nervoso. Eu não quero isso para minha vida e a única coisa que ele falou foi, sinto muito e não nos falamos mais. Depois de uma semana, ele troca a foto de perfil do WhatsApp junto com ela e eu fiquei tipo, nossa, é sério mesmo? Mas querida, como assim, gente? Ele não tá com outra?
Então, por que esse espanto? Nossa, sério mesmo? O espanto... Veja bem, gente, eu acho que a gente tem que tentar pelo menos se controlar, gente. Porque o espanto, quando você descobre que ele tem outra, eu concordo. Nossa, olha isso aqui, cara, que sem noção. O espanto de eu ter descoberto que ele tirou a camisinha, entendeu? Que chega até a ser criminoso. Tira a camisinha sem o meu consentimento. Então, o espanto diante de tudo isso, concordo. Agora, ele muda a foto do WhatsApp, coloca uma foto junto com a moça com quem ele tá. E eu, nossa, é sério mesmo? Como se ele tivesse com você ainda. Por isso que eu digo, a gente tem que se controlar, gente. Tem coisas que, entendeu? Uma coisa é eu ter sentido raiva, é uma coisa. Agora, nossa, é sério mesmo? Como se ele estivesse te ofendendo. Então, não, sabe? Senão a gente... Por isso que determinadas emoções galopam em nós. E não deveriam, porque a gente age como se a gente tivesse algo com a pessoa ainda e como assim ele está me desrespeitando? Depois que caiu a ficha, quando ele me chamou na quinta, de última hora, e eu disse que não, e na sexta entrei em contato para marcarmos direitinho, e ele me disse que estava na Bolívia e que só dava na próxima quinta, foi aí que eu me liguei. Ele já estava com ela no Piauí. Eu fiquei incrédula, porque ele tem essa personalidade de ser tão bonzinho, tão fofo, tão carinhoso, mas é tudo uma farsa, um verdadeiro lobo em pele de cordeiro. Bem-vinda à vida, anjo. Por isso que a gente tem que ir com calma, certo? Por isso que a gente tem que ir com calma. Por isso que a gente tem que ir... Se o cara tira a camisinha sem o seu consentimento, bom, se você não considera isso revelador, se você continua apaixonada por um cara que tira a camisinha enquanto transa com você, é que tá vendo? Sabe que hora que agora eu considero então ele um horroroso, não sei o quê? A hora que eu vejo ele com outra. Enquanto ele não fica com outra, eu não considero ele horroroso, não sei o quê, eu fico mais ou menos. Gente, não. Eu tenho que encarar os fatos. Na mensagem ele me disse que como estava tentando fazer tudo diferente com a mulher do Piauí, porque depois de mim ficou com uma médica do trabalho dele e eles brigaram porque ele não a tratava como ela esperava. Ela voltou com o ex e disse para ele que precisa procurar ajuda. Outro parágrafo, ficou tudo confuso aqui e eu não vou ficar também tentando entender, não. Depois se envolveu com uma vizinha e também não deu certo. Sinto culpa porque não tenho forças para avisar a atual que ele atrai e que tem doença, porque pode acontecer duas coisas. Ela não acreditar em mim e falar que sou invejosa, porque ela foi a escolhida e eu não. E ainda avisar ele e ele, por saber onde moro, vir me bater ou mandar alguém fazer alguma maldade comigo. E para piorar, ele se mudou para o mesmo bairro que o meu. Então eu também temo pela minha segurança, prefiro ficar na minha e ter paz. Ai, meu bem, óbvio, né, que você não vai... Para que entrar em contato com a outra, avisar que ele atrai? A senhora é a justiceira agora? Vou avisá-la que ele atrai, que ele tem doença. Mas, ao mesmo tempo, não consigo mais ficar com ninguém. Sinto que meus caminhos estão fechados para relacionamento, tenho medo de ser sacaneada novamente, estou 1 ano e 3 meses sem ficar e ter relação com ninguém, enquanto ele segue a vida dele infectando outras pessoas. Nossa, mas minha querida, veja bem, hein? Gente, não, do jeito que você está falando aqui, meu bem, parece que ele tem uma doença incurável. Escuta, anjo, HPV se cura. Então, do jeito que você está falando, parece que ele tem HIV e eu veja bem, vamos deixar claro isso aqui, porque a pessoa que tem HIV, se ela faz o tratamento, ela fica indetectável. E ficando indetectável, ela não transmite o vírus. Então, ainda que ele tivesse HIV, ele teria que não fazer o tratamento. E aí ele estaria saindo infectando as pessoas. Ou se tivesse sífilis e não fizesse o tratamento. Aí sairia infectando as pessoas. Ou o HPV, e aí então ele não faz o tratamento, não faz a cauterização. Porque veja bem, minha querida, se ele é médico, e a partir do momento que você chega e mostra todos os exames para ele, é meio evidente que o cara, se ele não sabia, é evidente que ele foi fazer a cauterização, curar esse HPV. Então, do jeito que você fala, parece que o cara tá saindo, sabe, querendo infectar os outros, ainda que ele se prejudique. Então, tem coisas
que sim, nos impactam, né? Ai, meu Deus, o cara propositalmente quis me infectar. Agora, aí é que tá. Será que ele quis fazer isso propositalmente? Porque, veja bem, minha querida, dependendo do tipo de HPV que o cara contrai no pênis, por exemplo, ele fica imperceptível, você sabia? Não aparece a verruguinha lá, do jeito que aparece quando é na vagina, que fica a verruguinha. Dependendo de onde pega ou está infectado, é lógico, com o passar do tempo vai se manifestar mais. Mas quando é inicial, esse HPV na região do pênis, ele fica, o cara nem consegue perceber. Então o cara está transmitindo, mas não percebeu ainda. Então tem que tomar cuidado, gente, porque às vezes, sabe, parece que eu transformo a pessoa também numa coisa horrorosa. Não que isso não exista, ou não que não possa ser verdade, mas a gente tem que tomar cuidado, porque senão também a gente cria uma narrativa que chega a ser até fantasiosa. E aí eu sofro, sabe, por causa de toda uma história que eu elaborei como se fosse uma pessoa que fez isso e quis fazer eu ficar doente. Para mim, uma pessoa que realmente quer fazer um mal proposital a mim, ele vai querer transmitir a mim uma doença incurável. Mas entendo você, entendo sua decepção. Agora, eu também internalizar isso como se qualquer outra pessoa vai me sacanear, minha querida, as pessoas, homens e mulheres, estão sendo sacaneados por N razões. Não é por causa só de uma doença que a pessoa me passou. A pessoa está sendo sacaneada porque me traiu, o outro enganou falando que era solteiro e não era, o outro fez não sei o que, o outro contou uma história assim, sabe? O outro estava comigo, do nada, me deu um ghosting, sumiu, me deixou lá ver navios. O outro me deu love bombing, veio cheio de amores, fogo de palha, veio do jeito que veio, com tanta intensidade e foi embora. Entendeu? O outro me enfiou num relacionamento rebote, me fez de tapa-buraco. Então, assim, existem N formas da gente se sentir sacaneado. Agora, aí eu vou projetar que todo mundo vai fazer isso comigo? Sim, se for preciso eu dar um tempo para mim, para eu, recuperar minhas energias. Agora, eu não posso continuar achando que todo ser humano vai querer me sacanear. Nos negócios, uma pessoa que passou a perna em você nos negócios, todas as outras vão passar a perna em você? Todas as outras vão querer, sabe, te roubar? Eu só queria voltar no tempo e impedir toda essa confusão. Ele me prejudicou muito, sei que também errei comigo mesma, mas eu só queria minha vida, minha autoestima e meu cabelo de volta. Acredito na lei do retorno, voltei no tempo das minhas ações. O que ele me fez eu nunca fiz com ninguém, então por que comigo? Ah, bom, mas se você ficar com esse pensamento de por que comigo, aí tá lascada. Meu bem, e faça terapia, tá? A terapia vai ajudar e muito. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar na sua história para que eu possa de fato te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.